Olá, muito boa tarde e feliz Ano Novo. O ano que começa traz, sem dúvida, desafios em todos os setores da sociedade, ainda a procurar adaptações e formas novas de estar nas circunstâncias que vivemos, também na Igreja Católica. Por isso, a Conferência Episcopal Portuguesa publica um documento, Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal, que será o ponto de partida para a nossa conversa com o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que está no programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, Dom José, por estar connosco e feliz Ano Novo também, com estes desafios que temos pela frente. Antes de olharmos ao ano que começa, pedia-lhe um olhar ao ano que terminou, este ano 2020, cheio de tantos confinamentos, de tantos medos, de tantas portas fechadas. Foi um ano perdido, na sua opinião? Antes de mais, também um bom ano, bom dia, um bom ano a todos, porque bem precisamos de fazer votos e não só de cruzar os dedos, mas de cruzar corações, porque depende de nós também aquilo que vai ser este ano. E também da apreciação que fazemos do ano passado. E não tentemos fazer disto um discurso simplesmente bonito, porque afinal... Não, o ano foi mauzinho. Foi mauzinho, experimentámo-lo naqueles que foram diretamente atingidos pelo vírus, mas também de todas as outras consequências que todos sentimos, os que estavam perto deles, os que os assistiram, os que sofreram as consequências colaterais de tudo isso, a sociedade toda com as consequências que teve. Estamos a gravar esta conversa no Externato Frei Luís de Sousa. Enfim, este mundo da educação foi também, sem dúvida, um dos setores muito atingidos. Foi o mundo da educação, aliás, em todo o mundo, foi sempre uma espécie de barómetro da percepção da gravidade da situação que foi criada com a pandemia, mas também do ajuste e reajuste das soluções e dos remédios que se proponham. Foi tão importante, a meu ver, ter tido a coragem de parar e dizer isto é mais do que sério, como foi importante dizer e não se pode viver sem escola. A escola para as nossas crianças e para os nossos jovens é a vida. E, portanto, não se pode congelar a vida ou fazer dela simplesmente um relacionamento virtual, mas também de encontrar maneiras, e que nem sempre são fáceis, nem de implementar, nem de conciliar, para que seja o mais possível seguro, mas sem perder aquilo que é fundamental também no projeto educacional e de crescimento. Aliás, isso também se sentiu na Igreja. Nós até espelhávamos sempre também com os nossos jovens e crianças aquilo que se ia passando nas escolas, também porque ninguém sabe tudo e, portanto, sem dúvida, pode-se dizer que também houve erros de avaliação e de implementação de algumas normas. Não somos perfeitos, nem temos todos os meios disponíveis para acudir a todas as necessidades, mas procuramos fazer. E esse esforço, se é para fazer uma análise do ano, eu acho que este esforço a todos nos tornou mais capazes de encontrar soluções. E criatividade, não só, mas também capacidade de assumir que não numa situação destas há sempre espaços da sociedade e da nossa vida que têm de ser reajustados e tantas vezes com limitação. Porque a doença impõe limitação, mas também em tempo qualquer. É uma pessoa que está doente, evidente que não se vai pôr a fazer ginástica como quando está são. Vai ter de ter cuidados especiais e a sociedade é isso que tem de admitir. A Terra agradeceu a paragem e foram os indicadores, enfim, de poluição, etc., que logo nos primeiros meses se revelaram benéficos para o planeta. Está aqui um fator positivo da pandemia? Paradoxalmente, ou sobretudo aprendizagem? Paradoxalmente positivo, mas também interessante.
Quer dizer, porque muito interessante e é uma das das tais situações que dizem, oxalá aprendamos alguma coisa com isto. Isto é, que é possível viver com menos, mas não queremos, porém, que esse menos signifique, para alguns, quase nada. Aqueles que ficaram sem emprego, isto é tudo muito bonito, mas essas fábricas pararam e significa que milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro ficaram sem emprego. E de que é que vivem? Mas diz-nos, por outro lado, que não é só, pronto, agora prescindimos dessas fábricas. Não podemos prescindir, mas podemos mudar. E certamente que os esforços feitos agora, neste recomeço, para recomeçar, esperemos é que não aproveitemos disto para dizer agora já de novo está tudo liberto. Mas dizer, não, nós temos de ter um mundo melhor. Algumas coisas também me parecem que se ajustaram, de algum modo, e que se foram procurando encontrar, com sinais contraditórios por vezes, mas que se encontraram também modos de convergir esforços, fazer convergir esforços de todo o mundo e até de facções, de pontos de partida muito distantes para encontrar soluções. Veja-se, por exemplo, a Europa, com tudo aquilo que tem, que a gente reconhece de limitações, mas pelo menos algo se tem feito. Por outro lado, e este é preocupante neste retomar da esperança com as vacinas, é por um lado bom dizer, ponto, na Europa vamos fazer tudo juntos, etc. E o resto do mundo? É verdade que há aí também um sinal positivo. A Europa diz que nós compramos milhões de vacinas pensando também na solidariedade com os outros povos. Mas não pode ser deixar de lado aqueles que não têm possibilidade de comprar a vacina. Porque senão isto vai-nos cair de novo em cima. Novamente, não é? Novamente. Que indicador nós podemos encontrar, por exemplo, estava a falar das vacinas, de quem tem os saberes, os recursos, enfim, as farmacêuticas, os laboratórios, não unirem esforços entre si para encontrar uma vacina que fosse a melhor possível, mas também aí estamos no meio da concorrência. Paradoxalmente, estão a concorrer entre si. Isso não é totalmente mau. Quer dizer, o que acho que foi positivo é que os códigos e a caracterização dos vírus, etc., isto houve uma partilha mundial de ciência, a nível de ciência, que foi muito positiva e que permitiu abreviar tempos. Agora, a colaboração, acho que era importante que houvesse. Por outro lado, uma sã convivência parece-me também interessante, até porque a gente vai vendo, esta vacina pode ser melhor, aquela pode ser pior. E se tivéssemos uma solução só, podia não ser a melhor para a humanidade. Portanto, e quando eu falo disso, não é simplesmente o neoliberalismo de saber quem é que ocupa melhor o mercado. E isso é um grande perigo, porque isto mete muitos milhares de milhões de euros em todo o mundo. E a questão é saber, e se isto é simplesmente para fazer uma fortuna, ou se entende isto, que estas empresas têm de ter lucros, naturalmente, porque preparar uma vacina é custa muito. Mas também não pode ser simplesmente o que elas ganham é para além do que é normal. E isso não pode ser. Porque isso sim é o vampirismo, é viver com a desgraça dos outros. Olhamos o que foi a ação da Igreja Católica ao longo do último ano. O que é que se aprendeu por causa da pandemia? Eu acho que aprendeu-se a viver, primeira coisa. Isso não é pouco? Aprendeu-se a viver e isso não é pouco. Isto é, a dizer, nós, contrariamente ao que se diz, nunca fizemos um decreto de fechar as igrejas. Já foi a dimensionar a manifestação da nossa fé às necessidades que o mundo tem. Mas isto
estamos acabando de viver dentro desta época, deste período de Natal, esta época natalícia mostra-nos isso. Jesus não veio. Então, ele devia ter entrado no mundo e começado a pregar. Não, passou 30 anos a aprender a ser homem. Aliás, um investimento pouco produtivo para 3 anos depois de vida pública. O que é que significa isto? E depois, o Natal. Então, no meio de tanta contrariedade, então isto não deviam ter chamado os responsáveis e imediatamente ia fazer um show mediático para a vinda do Messias. E Deus vai sair meia dúzia de pastores rústicos, que nem têm poder nenhum na sociedade. Quer dizer, isto como campanha de marketing foi muito mau. Mas depois, no meio de contrariedades sérias, lá do imperador, muito interessado em ordenar os sistemas de impostos, e que lhe passa pela cabeça fazer um recenseamento e obriga tudo isto. Quer dizer, e estas contrariedades. O Natal foi planeado assim pelos estrategas divinos, adaptou-se à realidade humana, uma realidade tantas vezes difícil, não deixou de ser Natal. Bem pelo contrário, o primeiro Natal nasce numa situação assim, de necessidade de carência e de limitação. Não só, e depois tem de fugir para o Egito, e depois há perseguição e há tudo isso. E a gente lamenta-se porque a Igreja não pôde estar bonitinha, porque neste Natal vamos ter também contradições e limitações. Porquê? Porque temos o que era a preocupação de José e Maria, a vida deste menino. A vida deste menino. Eles tinham-lhes sido confiado isto. E, portanto, era preciso preservá-la. Porque senão o resto não existiria. E nós, quando preservamos a vida e acarinhamos a vida, e acarinhamos os nossos jovens, não pode ser, o menino não pode estar em casa. O melhor seria estar em casa, com os avós e com todos, mas não pode estar. Porque os pais, porque o Estado não deixa, o imperador não deixa, mas depois com isto vem toda uma carralada de limitações. E o menino vai nascer assim. E vai nascer não menos fecundo, porque não nasce numa realidade simplesmente preparada, nasce na realidade de uma humanidade que é sempre assim contingente. E onde a mensagem do Evangelho encontra espaço, é no coração das pessoas, onde quer que seja. Isso remete de facto para a dimensão essencial do Natal. Mas quer dizer que o que foram as opções da Igreja Católica em Portugal ao longo destes meses? Precisamente, as opções são estas. Nós não vamos deixar de anunciar o Evangelho, sempre dissemos, nós não vamos deixar de ter as igrejas abertas, porque não se fecha, a fé não se encerrou. Nem a fé, nem o ser igreja, nem o anúncio do Evangelho. Mas é evidente que isto tem de ser adaptado às situações em que nós vivemos. É por isso que se criaram também coisas novas. Não se criou como sucedâneos como substitutos de nada, mas criou-se aquilo que era possível no momento. E foi-se criando. Agora descobri-se, fez a experiência concreta de algo que já existia, mas que agora se tornou uma realidade constante. Que isto pode ser algo de complementar e interessante a integrar na vida das comunidades e a integrar no futuro da vida da Igreja. E isso é importante. Foi um tempo em que referências essenciais, sólidas, faltaram, não é? A todos os níveis, porque de facto a pandemia colocou-nos a navegar à vista, não é? como se ia dizendo. Poderia estar aí uma oportunidade para a própria Igreja Católica, para lideranças católicas serem essas referências para a comunidade? Olha, acho que é assim. Por um lado, faltaram referências que tiveram de ser redimensionadas.
e revelaram também carências que nós temos. Quer dizer, a gente tem as coisas ordenadas de um certo modo, mas depois, ao voltar, por exemplo, falta muito a presença dos jovens, mas muito sintomaticamente, aqueles que estavam empenhados já, que fizeram um esforço de se desacomodar e de estar presentes na vida da comunidade, esses não vão faltar. Mas faltaram outros. Mas então também a gente tem de pensar qual é a motivação que tinham. E que tipo de intervenção e digamos, de consciência prática e ativa têm na comunidade. Nós temos, mas não tem dúvida que é preocupante. É preocupante termos tido digamos assim, para usar uma palavra assim muito corriqueira, ter tido crianças que durante um ano não cheiraram a igreja. Isto não é bom. E temos de encontrar uma forma nova de recuperar isto. Mas isso é a mesma coisa que acontece nas famílias. Crianças que durante um ano não deram um abracinho ao avô, nem sentiram o abracinho do avô e da avó, ou dos tios, ou dos primos. Isto não é bom. E agora então, temos de mudar isto? Temos de mudar, mas temos de mudar com cuidado. Para que seja possível que eles cresçam e passem a vida a dar abraços. Até que às vezes, se calhar, a saudade dos abraços pode torná-los mais saborosos depois. Mas isso tem de ser realmente trabalhado. E não podemos esquecer isso. Porque senão estas feridas que vão ficar, que é preciso curar e têm de ser curadas com alegria, mas com capacidade de ultrapassá-las. Olhamos o ano 2021, nomeadamente a partir desse documento da Conferência Episcopal Portuguesa, Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal, onde se fala no novo modo de ser Igreja. O que é que está aqui em causa? Qual é o projeto que a Conferência Episcopal aponta para as comunidades, para as famílias nestas circunstâncias? Olha, o que a gente pretende sempre, não é que agora é uma igreja nova no sentido que agora descobrimos a pólvora. Nós queremos a cada tempo redescobrir a igreja que é necessária para este tempo. E a igreja é feita para estar ao serviço da evangelização. A presença da igreja neste mundo justifica-se porque ela deve ser a presença de Deus neste mundo que vai ao encontro daquilo que Jesus diz. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para abrir os olhos aos cegos, para libertar todos os cativeiros e de todas as prisões e anunciar o ano da graça do Senhor. Quer isso dizer que o polo da paróquia pode ser descentralizado? O polo da paróquia vai continuar a ser um polo, só que tantas vezes vai ser um polo móvel. Isto é, vai ser um polo que se desdobra em tantas situações, que vai ao encontro das pessoas e que não fica simplesmente à espera delas. Porque hoje as pessoas, mesmo na sua localização, têm uma mobilidade diferente. O meu lugar onde eu vivo, onde eu vou dormir, se calhar, onde tenho o meu apartamento ou a minha casa, pode até nem ser o mais fundamental da vida. E pode ser, por exemplo, a referência a uma comunidade cristã, católica, pode ser, por exemplo, este colégio onde gravamos, este externato Frei Luís de Sousa? Tudo isto faz parte de tudo aquilo que, quando a gente fala de unidades pastorais, fala precisamente disso. Tirar partido de todos os intervenientes cristãos que estão na área para um projeto de vida e de evangelização. Devem ser referências constantes e as pessoas podem viver e ser chamadas a partir destes pontos de referência da comunidade, onde a comunidade se manifesta. Mas se manifesta como uma comunidade que vive, anuncia o Evangelho e que está ligada entre elas. Isto não é uma luta concorrente entre a paróquia e o colégio e os escoteiros e os movimentos, etc. Não, estes são presenças necessárias
e necessariamente diversificadas dentro da comunidade. Mas isso é também, essa diversificação, não é só nos locais geográficos, é também nos próprios serviços da comunidade e das pessoas que a servem. De redescobrir e redescobrir esta igreja sinodal de que se fala muito, que é a perspectiva do Vaticano II, mas é também aquilo que o Papa Francisco está constantemente a falar. Sinodal significa caminho em conjunto. E temos de caminhar com todos os dons que o Espírito suscita na Igreja, não só certamente o bispo, o padre, o diácono têm um papel, digamos, aglutinador de tudo isto, mas não têm de ser eles, nem devem ser eles a fazer tudo, porque senão os outros ficam na penumbra. Não são simplesmente colaboradores submissos da hierarquia, mas têm de ser pessoas que têm um papel ativo e determinante dentro da comunidade. E isso, graças a Deus, na nossa Igreja está já a acontecer, mas tem de ser um dinamismo muito mais que tem de ser potenciado nesta Igreja. E esses serviços e ministérios é precisamente também um dos aspectos de que o documento fala, capacitando ou responsabilizando os leigos para esses serviços. Que possibilidade está aqui em causa? Que novos projetos também neste âmbito podem ser gerados pelas circunstâncias que vivemos? Quer dizer, esta mentalidade e este paradigma de uma Igreja que tem de ser chamada a assumir-se em todas as suas dimensões, isto é a preocupação de todos. A adaptação a cada terreno e em cada lugar é diferente. Até porque nós temos ainda uma Igreja, numas sociedades, por exemplo, sociedades rurais, que são muito, muito localizadas. Depois temos sociedades que se tornaram, por exemplo, no interior, muito desertificadas e envelhecidas, porque os jovens migraram para encontrar estudos e trabalhos. E então isto tem de ser isto são comunidades diferentes. Mas é possível aqui fazer com que estas pessoas não sejam simplesmente destinatários mas sejam protagonistas da Igreja. Isso é o que é preciso fazer. É um desejo antigo já, não é? É um desejo antigo, mas é um desejo, e é sempre nestas nossas igrejas aqui de antiga tradição, bem estruturadas que estavam, e foi, quer dizer, desde a criação das paróquias, que não vem desde o início da Igreja, mas foi evoluindo ao longo foi de uma preciosidade tremenda, porque significa estar no terreno, onde estão as pessoas. E para estar onde estão as pessoas hoje, tem de ser outra ginástica. A Igreja tem de ser aquilo que Jesus foi, estar no meio de nós, o Emmanuel, Deus connosco. O mistério do Natal é esse. Deus assume a nossa realidade toda. E por isso assume também a realidade de imigrante, de exilado, de perseguido, de tudo isto. De condenado, de injustiçado, ao lado particularmente daqueles que mais precisam. Esta é a missão da Igreja. E por isso mesmo, tem de estar onde estão as pessoas e tem de adaptar-se àquilo que as pessoas são. E se temos uma sociedade que é particularmente móvel hoje, particularmente nas grandes cidades e ao redor delas, isto significa que também nós temos de ser, a Igreja tem de ser assim. As igrejas missionárias têm geneticamente, estão mais próximas desta realidade, porque, como não têm ainda estas estruturas que nós temos, as igrejas, etc., vão construindo à medida das suas necessidades. Portanto, não têm tanto o peso do passado, têm o peso sentem a necessidade e o apelo da missão mais facilmente. Porque nós estávamos convencidos que aqui já eram todos cristãos. E, portanto, toda a vida estava organizada à volta da igreja, à volta da paróquia. E dentro da paróquia tinha o barco, e ele praticamente, não quer dizer que as pessoas também antigamente não colaborassem com a igreja, mas estava tudo bem organizadinho. Numa dinâmica missionária, mais facilmente a gente entende, não, porque o padre, mesmo se tivermos um padre, na missão onde eu estive, víamos padres, a maior parte das comunidades, 2, 3 vezes por ano.
E a missão não morria, bem pelo contrário. A gente precisamos de uma reorganização, mas a reorganização não é uma questão simplesmente de estruturas. É uma reorganização do pensamento e do sentir e do ser igreja que faça apelo a que toda a gente que está na comunidade tem de perceber que esta comunidade depende de mim e não é simplesmente... Qual é o papel da Eucaristia em toda essa reorganização? Isto porque no próprio documento também se afirma que, sim senhor, há a Eucaristia, que se celebra à missa, mas há também a oração da manhã, a oração da tarde, a oração em família. Há aqui uma proposta, não digo de equiparar, mas de valorizar também esses momentos. Isso aí é muito claro, para sempre e vai ser. Isso não tem dúvida. Isto é, a Eucaristia é o centro da vida de todos. Mas quando digo que é onde convergem todos, não se reza só na Eucaristia nem na Igreja. Não pode ser, porque se for isso, a vida é um deserto. E depois passa-se a ideia de que Deus só existe na Igreja. Veja que o Natal não se deu no templo. O nascimento de Jesus foi numa casa, num casebre. O anúncio de Jesus foi numa casa. Isto o templo passou para a vida. E então, quer dizer que agora não é preciso mais nada, não é preciso mais templos. Olha, para os primeiros cristãos, viveram sem igrejas durante quase 300 e tal anos. Agora, o que é que significa isto? Que então isto é inútil? Não é inútil nada. A comunidade ter uma casa onde se reúne é muito importante. É porque é o ponto de referência onde a comunidade está junta. Os primeiros que chamavam-se basílicas, isto é, a casa do rei, do reino de Deus, faz parte do reino de Deus, etc., do rei. É a casa onde Deus nos convida, onde convida a comunidade. É Ele o anfitrião que nos reúne a todos. E a Eucaristia é precisamente isso. Mas Ele é anfitrião que põe a mesa para a sua comunidade. E isto é fundamental para todos. E a mesa da palavra, e a mesa da pregação, e a mesa do anúncio, mas a mesa da Eucaristia, que reúne a todos como comunidade e como irmãos. Isto é fundamental, porque também não se pode fazer uma piedade só de casa. Porque então é cada um que é. Ou seja, se não houver as famílias que fazem a grande família, não existe igreja. E Jesus, quando chamou os discípulos, imediatamente, à medida que vai chamando discípulos, a comunidade vai crescendo. E essa dimensão comunitária é aquilo que cria cultura dentro da sociedade. A cultura do Evangelho. O anúncio comum. E o Evangelho é sempre um sair do eu para o nós, e um nós que vai crescendo, não só geograficamente, mas nas culturas, na diversidade dos povos. Isso é a dinâmica da Eucaristia. É aquela que engloba e faz crescer a Igreja. Agora, isso, e tantas vezes, e o que se diz é que ao lado da Igreja tem de existir mais. Porquê? Porque se a Eucaristia não entra nas famílias, se a Eucaristia, a dinâmica da Eucaristia, isto é, a dinâmica da fé, não entra nas famílias, se a gente vê como se uma família não reza, se uma família não lê o Evangelho, se uma família... As crianças vão crescer como? A dizer que o negócio da fé é na Igreja. O resto não tem nada a ver. E isso não é assim. O Evangelho não é isso. E há uma última proposta que refiro aqui nesta nossa conversa, que está neste documento da Conferência Episcopal, que decorre também dessa apreciação que faz. Quando se diz que é necessário descobrir novas salas de catequese. É necessário acredito que esta afirmação vá para além dessa dimensão da catequese familiar, é retirar daquele modelo em que estamos configurados da catequese de uma pessoa com um grupo, numa sala. A catequese tem de ser muito mais que isso. A catequese, antes de mais, uma das coisas que o Papa disse também aos bispos, mas que é uma verdade para todos, em todo o mundo, e é o desafio de encontrar formas de fazer isso. Porque a catequese não é simplesmente uma questão, não é uma lição de religião. Não é como a escola. Há uma dimensão dessas que é importante, porque
A catequese compreende também um conhecer, uma transmissão de uma tradição, de uma vida que se transmite. E isso, o povo de Israel tem isso muito claro. E a vida da família está pautada para tudo isto. Quando amanhã o teu filho te perguntar, e se o filho não pergunta, vais fazer com que ele pergunte, para que tu lhe expliques. Mas e essa transmissão que deve vir, antes de mais, com o leite materno, é muito importante. E a catequese fundamental tem de ser, se não partir daí, não quer dizer que depois não seja possível. É possível, sim, porque Deus pode intervir na vida de uma pessoa a qualquer idade e a qualquer tempo. Mas é aí que deve começar. Depois, a comunidade, a mãe, a igreja-mãe, não só a mãe de casa, mas a igreja-mãe, tem de pensar neste cuidar a educação dos seus filhos. E a educação dos seus filhos tem uma parte que é conhecimento. O Evangelho é preciso sabê-lo. E, portanto, a gente ler o Evangelho e habituar as nossas crianças, os nossos jovens desde pequeninos, e temos instrumentos hoje muito bem delineados para isso, e como os catecismos que nós temos, são determinantes. Porque se a gente não vê isso também hoje, que estamos habituados, mas temos de ver, falar uma nova sala de catequese significa essa dimensão do aprender é muito importante, e temos de ter os meios do aprender, que, como se aprende. Uma criança está habituada a aprender nos livros, está habituada a aprender, na sua busca que faz na internet, está habituada a aprender o audiovisual, etc. E tudo isso tem de ser meios do aprender. Mas há uma dimensão que não se pode dar, que não pode ficar fora, que é o experimentar a fé na comunidade. O fazer comunidade. E, portanto, se os pais levam a criança à catequese, mas depois acabou a catequese, não há mais Eucaristia, não há mais... Isto agora estão de férias. Então, de facto, dá-se a ideia de que isto é como a escola. Mas as férias, e até as crianças terem esta percepção de nas férias encontrarem comunidade de outro modo, de encontrarem outros modos de viver esta dimensão comunitária, não só com as outras crianças, mas com outras famílias. Quer dizer, nós temos de fazer com que as nossas crianças percebam que é um mundo ajudar estas crianças a viverem a experiência da fé, a experiência da comunidade, a experimentarem a comunidade. A dificuldade que isso tem também, as diferenças que existem na comunidade, as diferenças de culturas que os ajudam a dizer, mas nós temos algo de comum que é maior do que estas diferenças todas. E isso é que cria mundo novo. E que faz depois, e outra coisa que é muito importante, é a experiência da fé como ligação com Deus. Porque senão, isto não é como uma escola. Se não entra no coração para fazer que uma criança aprenda a dizer Pai Nosso e a entender Deus como o Pai, que é melhor ainda que o Pai dela, mas que a mãe Igreja que cuida e experimentar este cuidar e ser capaz de relacionar-se. Porque o que nós podemos, em toda a educação religiosa, o que nós podemos é levar, é como quem pega no carro, hoje dizemos, ou antigamente dizia-se, pega no cavalo para ir visitar alguém. Mas o cavalo depois fica à porta. É quando eu encontro Deus face a face e me relaciono com Ele, começo a ser verdadeiramente um crente. E isso é fundamental. E isso as crianças têm sensibilidade para isso. E é preciso ensiná-las a rezar. Rezar com elas, para que entendam que o pai e a mãe também rezam com elas ao Pai do céu. E isso é que é importante. Dom José Ornelas, olhamos alguns acontecimentos deste ano 2021 que o vão marcar. Um mais interno, que é este encontro com o Papa Francisco da presidência da Conferência Episcopal Portuguesa, previsto já para este mês. O que é que levou? Creio que é inédito esse encontro. O que é que levou a Conferência Episcopal a solicitar audiência ao Papa Francisco? Não, olha, não creio que seja, não sei se é a primeira, também este Papa também se predispõe muito para isso,
E a questão é muito simples para mim, é uma questão connatural do ser Igreja. E não é nenhum dizer que o Papa, isto não é um preito de vassalagem. Mas pode ser uma valorização da própria Conferência Episcopal? Não é da Conferência Episcopal, da eclesialidade que nós somos como Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal é a reunião dos bispos, que procuram, antes de mais, fazer comunhão dentro desta Igreja, que está em Portugal. Portanto, nós juntos procuramos entender-nos e procurar entender o momento de Deus para hoje. Mas não somos sozinhos. Assim como cada bispo na sua diocese é a unidade determinante, é o bispo com o seu povo na diocese. Mas isso não estão sozinhos. E a Conferência Episcopal é esta sinodalidade de uma Igreja num país que quer encontrar caminhos para si e para este momento que vive. E, portanto, discernir os tempos onde está. Mas também é a mesma coisa que se passa-se em cada país com a Igreja no seu todo. Que é a comunidade de Jesus. Esta é a grande casa de Jesus e a Igreja quer ser isso no meio do mundo, quer ser esse sinal de união e de comunhão. E nós temos os sinais dessa união, assim como o Bispo na sua diocese, como a Conferência Episcopal num país, temos o Papa e e está ao serviço desta comunhão. E não é só porque é delegado nosso, fui escolhido pelos bispos, por um colégio de bispos que o elegeu como Papa. Mas é um dom de Deus para a Igreja. E Deus dá-o à Igreja como sinal de comunidade, de comunhão, para todos. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é viver com Ele esta dimensão de comunhão da Igreja. Porque não existe uma Igreja simplesmente, eu não quero ser o Bispo de Setúbal, simplesmente, porque sou o Bispo de Setúbal, acabou-se. Não, isto tem mais. Porque quando eu entro na Igreja, entro numa Igreja que é universal. Portanto, esta é a primeira coisa. Afirmar a nossa comunhão. Afirmar e viver. Mas não é viver simplesmente para nós, mas é viver para todos, esta união daquilo que nós somos, como Igreja, uma Igreja que vai para além de todos os confins, que não conhece limites. O segundo é também dialogar e ver quais são com ele, também, ouvir uma palavra. É o irmão mais velho de quem se espera também uma palavra para a nossa Igreja. E isso significa também, não é um diálogo destes, mas também de sentir uma palavra de orientação, mas também ouvir as preocupações do Papa para este mundo. Ele tem falado muito e de forma muito clara sobre os principais temas da Igreja e da humanidade, e nós queremos exprimir também a nossa comunhão com essas preocupações, com essas orientações, mas também ouvir algo de um diálogo que nós temos. E depois, casos concretos, como vamos ter a Jornada Mundial da Juventude e, portanto, ouvir e com ele diretamente, além de todos os outros contatos que vamos ter com outros organismos, que chamam as congregações religiosas, as congregações da Igreja, que têm a ver com os diversos setores da atividade e que vamos também ver e falar com o Papa e com os responsáveis destes setores para aquilo que nos diz respeito como Igreja em Portugal. Com este diálogo com o Papa Francisco podem resultar projetos para a Igreja Católica em Portugal na sua dimensão mais nacional? O pensar juntos é muito fecundo. E, portanto, as acentuações que se fazem, olha, não têm sido... As recomendações do Papa, por exemplo, quando fizemos a visita ad limina, portanto, os bispos todos que estiveram em Roma com o Papa, algumas dessas orientações é o que nós estamos tentando também levar, porque são chamadas de atenção que nos ajudam a viver esta comunhão e também a desenvolver mais a nossa missão. E isso daqui podem sair, vão saindo dentro deste discernimento que temos de fazer juntos. A voz do Papa, evidentemente, que tem um peso muito grande. Sente a urgência de das comunidades voltarem a celebrar juntas, como
como celebravam, sem restrições, sem distanciamentos. Todos estamos à espera. Estamos tão à espera disso. Estamos tão à espera disso como as crianças estão à espera de poder abraçar os avós, como as pessoas que estão nos lares estão sedentas de poder ter outro tipo de contatos, que tudo isto está restringido pela necessidade do momento que vivemos, mas nós não vamos viver sempre a necessidade. Estamos à espera e esperamos que este ano que começa seja um ano que nos leve verdadeiramente a outros patamares. Não deve ser simplesmente para voltar atrás, é para olhar para a frente. E o que é que nós temos? E nós temos, como dizia antes, é preciso há feridas a curar, há que recuperar pessoas que ficaram esquecidas e que nós temos de ir ao encontro e não esperar simplesmente que cheguem. Temos de encontrar dinâmicas para isso, temos de encontrar caminhos de recuperar aquilo que se perdeu, mas não é simplesmente para voltar atrás. Nós queremos olhar para a frente, porque Deus é um sim para o futuro, para uma igreja que se quer que responda a estes tempos. Não vão ser fáceis, nem este ano que agora começa, nem os seguintes. Vamos ter aí muitos problemas para resolver e temos de estar juntos para encontrar e deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus para encontrarmos caminhos para esta realidade. Não para voltarmos para trás, mas já para encontrarmos caminhos de resposta para o mundo que vem. Desejaria já celebrar a Páscoa, enfim, em condições mais habituais? Uma coisa que se aprendeu este ano foi: o mapa vai-se fazendo à medida que se navega. Isso já é uma frase já feita. E acho que já fiz tantos planos que depois não se realizaram. Não é uma aventura nada, mas que isso que é um desejo, sim. E penso razoavelmente que há uma razoável esperança de que isso seja possível e todos esperamos que isso seja possível e para isso vamos trabalhar e criar condições. Este ano, o ano 2020 foi um ano, enfim, onde muitas dimensões da economia pararam, onde também os próprios encontros, também no ambiente religioso, não aconteceram. Tudo isto pode ter uma repercussão neste ano 2021 que começa também na economia, sobretudo nas finanças de cada família. Vamos ter o ano 2021 com muita necessidade de resposta a quem vai ficar mais desprotegido. Isto dizem todos os analistas que, de facto, estes próximos meses, particularmente, vão ser dramáticos. E que mesmo as ajudas previstas têm de encontrar uma boa capacidade de chegarem rapidamente às pessoas que precisam, porque são pessoas há muitas pessoas, e tem aumentado muito o número delas, que vivem com a falta do essencial, como seja comida. E isso não pode ser. E não pode ser não só para nós, não pode ser para outros que nós não abrangemos tanto visualmente e que também tantas vezes os meios de comunicação se esqueceram de grandes problemas do mundo ou das periferias da nossa própria sociedade e que não pode ser porque não podemos deixar ficar para trás. E, portanto, este período de levantamento da economia tem de ver-nos mais solidários todos. E também os esforços que se fazem têm de ir particularmente ao encontro destas pessoas. Até que ponto este problema económico-financeiro afeta também as próprias estruturas da Igreja Católica, seja nos serviços que presta, nas estruturas que tem? Há repercussões também neste ano de 2021 daquilo que não aconteceu em 2020? Bom, eu tenho visto crescer a busca de auxílio, mas também o desenvolver-se de capacidade de assistência. E olha que aquilo que acontece nas paróquias, pelo menos, mas acho que é pelo país inteiro,
porque o que acontece nas paróquias é realmente um aumento de pessoas que se dedicam aos outros, um aumento dos meios que se distribuem, também da solidariedade, inclusivamente também de redes de supermercados, de gente que generosamente põe meios e tempo à disposição de todos destes programas. Temos também, da parte do Governo, alguma disponibilidade para isso, e a tal bazuca europeia significa algo de importante que deve chegar realmente às pessoas e não ficar simplesmente em discursos, e isso é muito importante. E nós, a Igreja, como tantas outras organizações da sociedade civil, não podem ser vistas simplesmente como auxiliares periféricos de tudo isto, porque são aqueles que contatam mais diretamente com quem mais precisa. E não quer dizer que a segurança social não funciona, etc., mas quem conhece realmente onde se dirigem estas pessoas, antes de mais, é aqui. E esta ligação entre a sociedade civil e as instituições do Estado são fundamentais para que a sociedade funcione. E funcione bem, porque é nesta proximidade que se podem realmente, as pessoas podem encontrar o imediato. E depois a estruturação de tudo isso, e tem-se aprendido, uma das coisas também que acho que foi positivo durante este tempo, é uma articulação maior, muito maior, a meu ver, entre os organismos da segurança social, as autarquias e as instituições sociais, nomeadamente aquelas da Igreja, mas põe as misericórdias, põe tantas organizações sociais, de caráter social, e que foram colocadas, foram feitas e que surgiram por iniciativa generosa de grupos de pais ou de setores específicos de necessidades, e isto é o que faz uma sociedade verdadeiramente funcionável e capaz de proporcionar a todos. Só que estas ajudas que vêm, é fundamental que cheguem capilarmente a este tipo de organizações, porque são elas que podem fazer a grande diferença, pessoa a pessoa, família a família. O ano 2021 começa com as eleições presidenciais, logo no 24 de janeiro, não é? Que momento é este para o relançamento também do próprio ano? Será, na sua opinião, uma ocasião de coesão social ou de segmentação, de eventualmente debates, enfim, eleitorais que muitas vezes marcam os períodos que antecedem as eleições? Bem, que nada contribui bem para que haja isso. debate, mas que haja debate sobre verdadeiramente as coisas que interessam e não simplesmente sobre questiúnculas menores. E é lógico que quem vai a eleições vai para ganhar, não é? E, portanto, faz a sua estratégia, etc. E a estratégia deve ser o que eu acho que é importante que seja para mobilizar, até para mobilizar as pessoas para o voto. Porque acho que o que é importante, e isso é a mensagem fundamental que eu acho que é importante que a Igreja transmita, não é deste ou daquele, mais do que uma avaliação de programas que é importante do ponto de vista de discernimento crítico dos vários programas e daquilo que se propõe e que tipo de sociedade é que está por trás disso. Isso é muito importante. Mas o mais importante ainda é, sobretudo, que as pessoas participem. O cristão não se pode abster. Eu não mando a polícia atrás de ninguém, mas não é correto eu abster-me. Porque eu abster-me é eu dizer, eu não me encaixo em nada disso. Sim, eu não me encaixo em nada disso, eu não me revejo autenticamente para dizer isto é chapadinho aquilo que eu penso. Não vai ser. Mas eu tenho de encontrar daquilo que é possível, daquilo que é proposto. Eu tenho, nem que seja, vou lá, posso pôr o meu voto branco. O meu voto branco é já um voto. Agora, o que não vou ficar é em casa, isso não vou. Eu sou do tempo em que se lutava e se esperava esta altura de votar. E, portanto, tenho muita dificuldade de entender que alguém
que diz que quer bem a este país e não vai votar. Não posso. Alguma característica que ache indispensável para o chefe de Estado no tempo que estamos a viver? Que seja chefe de Estado. Chefe de Estado de todos os portugueses, que seja aquele que realmente que seja de equilíbrio para a nossa sociedade. Acho que os nossos presidentes têm, de um modo geral, têm sido quem gosta mais de um, quem gosta mais de outro. Mas acho que têm dignificado a função que têm e o nosso sistema e por isso acho que todos devemos, cada um a seu jeito, e não digo em quem, era o que faltava, mas de termos todos de dizer, não, eu quero um presidente, e portanto eu quero aquele presidente ou aquela presidente, e portanto neste ou nesta que eu vou votar. E, portanto, mas essa participação, isso é o que dá dignidade também ao país e dá dignidade também ao cargo. E não é para dizer porque as contas já estão feitas ou o que quer que seja, não, isso é lógica de derrotados. E nós temos de ter a lógica do debate, de proposta de valores, de encontro de ideias e de dizer, e depois temos votos. E, portanto, depois, quem for eleito sabe que está aí, porque o país o colocou lá. E, portanto, isto também, por um lado, dá-lhe conforto, por outro lado, também o desafia. Ou desafia quem está lá a ser aquele que realmente ajuda este país a caminhar. Dom José Ornelas, obrigado por ter traçado... Obrigado a vocês e obrigado a todos os que nos ouvem e um bom ano para todos e que Deus nos abençoe a todos e nos faça, de facto, colaborar para que este ano de arranque nos levante da pandemia e das outras pandemias que vamos arrastando por esse mundo fora, mas que nos ajuda a limpar o caminho para encontrarmos um mundo melhor para todos. Bem-aja e obrigado a vocês.